Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. É, Hoje eu tô aqui com o Guilherme, ele é o novo integrante do Estante Esquizoide, do canal nosso aqui. E o Guilherme é jornalista e ele vai me ajudar, então, a gente entrar em contato com algumas questões que as pessoas fazem, geralmente sobre depressão. Quer se apresentar, Gui? Falar alguma coisa? Bom, eu sou o Guilherme, tenho 27 anos, sou jornalista e vamos fazer uma série de vídeos aqui com vocês, hoje falando, como o Ricardo já disse, sobre depressão. E já queria te fazer a primeira pergunta, Ricardo, que é a seguinte: o que é o transtorno do humor depressivo? Então, geralmente a gente tem duas possibilidades de caracterizar assim como que os processos depressivos nos atingem. Primeiro, a via da perda de alguém, a perda de alguma ideia, de algum objeto, uma situação de perda, que é a própria questão do luto, né? O luto tem o seu processo depressivo. E também uma outra questão que é sobre a gramática, assim, a linguagem, a forma em como essa pessoa vive no ambiente. Por exemplo, um ambiente sem gramáticas de reconhecimento dela, no ambiente de validação ou coisas nesse sentido, né? Esses ambientes assim de despersonalização que acabam reduzindo a pessoa a ser ninguém, né? Tipo assim, aí a gente já faz até uma ponte com a questão do suicídio, então tá também relacionado com essa gramática de invalidação, né, e despersonalização do outro, né? Mas nisso tudo tem outras questões também importantes, que é a gente entender como é que o processo depressivo ele atinge a nossa consciência, né? Geralmente, uma pessoa que está em processo depressivo, ela não tem tanto contato com o mundo externo, ela está muito mais desensibilizada. É como se acontecesse um retraimento, né? A pessoa se recolhe dentro dela e nesse recolher-se, ela fica com excesso de consciência interna. A gente poderia até fazer uma analogia com a paranoia, por exemplo. A paranoia é o oposto da depressão. Na paranoia, a pessoa tem muita consciência externa e pouca consciência interna, tanto que fica distorcida. E na depressão é um excesso de consciência interna. Então é como se poucas pessoas aparecessem no mundo da pessoa que está sofrendo. Como pode ser desenvolvida a depressão? Uhum. Então, ela tem esses dois caminhos. Há um indício assim que é geralmente a diferença entre a tristeza que caracteriza a perda ou a invalidação, a frustração diante do ambiente, a pessoa não consegue ser reconhecida no ambiente em que ela vive, num trabalho, ela não tem validação. E validação, assim, não no sentido só de estímulos positivos, de dar recompensa, não é nesse sentido necessariamente, é mais que ela possa estar à vontade, que ela possa acontecer, né? A pessoa que está em processo depressivo, ela não acontece, geralmente. Ela fica entre as quatro paredes e no campo do passado, principalmente, um futuro perdido no passado. Ela não está conseguindo se conectar com a temporalidade presente. Então, como pode se desenvolver a depressão é, assim, a gente é atingido por vários eventos na vida, né? Isso é inevitável e, eventualmente, todos nós passamos por processos depressivos, processos paranoicos, processos ansiogênicos, né? A ansiedade hoje que as pessoas vivem. E, então, a, não há uma resposta tão específica, mas um evento pode desencadear um processo depressivo, esse ambiente é desvalidante também, enfim, que a pessoa não possa acontecer, tá? E quais métodos de tratamento, de auxílio, pessoas com depressão podem buscar? Uhum. Então, a gente tem, na área da saúde mental, a gente tem várias possibilidades, né? No campo da psicoterapia, a gente tem, falando especificamente com o psicólogo, a gente tem diversas abordagens, né? Seja a psicanálise, que vai fazer um enfoque no inconsciente da pessoa,
seja a abordagem fenomenológica existencial, que vai recuperar a essência dessa consciência, o que essa consciência precisa entrar em contato, e qual é o sentido, a tarefa existencial dessa pessoa. Enfim, e o campo da psiquiatria, que vai trabalhar mais numa perspectiva de medicamento, né, de remédio para remediar a situação, né. Mas é importante falar que colocar a linguagem como centro da consciência é importante nesse sentido. Então a psicoterapia ela tem um papel importantíssimo no sentido do amadurecimento existencial dessa pessoa, né? Que ela possa começar a lidar com perdas, com frustração, sem obrigatoriamente ela sem a frustração ser um evento traumático, propriamente dito, né? E, enfim, você veja, por exemplo, a depressão ela tem uma velocidade compulsiva, assim. É como se você fosse primeiro começa aquela tristeza, mas que é diferente daquela tristeza assim comum, que eventualmente quando, por exemplo, quando você olha o pôr do sol na hora do Guaíba, né? Eu sei que você gosta. Sim. Ou qualquer pessoa aqui de Porto Alegre, né, que olha o pôr do sol, que você olha aquilo e fica tristinho e tal, o fechamento do dia, né, o sol se pôs e aí você tem essa sensação de fechamento, de alívio. É diferente dessa melancolia do final do dia em que você atravessa a ponte e volta. O processo depressivo ele tem uma velocidade compulsiva. É como se essa tristeza, ela basicamente fosse, ela inicialmente é tristeza, mas depois você entra num processo gradativo de dessensibilização, né? Então, o estresse, por exemplo, que acompanha a pessoa em depressão, né? Porque não tem nada mais estressante nesse sentido de que você, dentro de você, mas não conseguindo entrar em contato com o mundo externo, né? Puramente focado nessa autoconsciência e nesse bloqueio de contato. Tanto que se você for ver a pessoa que está em processos depressivos, ela tem uma consciência muito grande dela mesma, ela sabe tudo dela mesma, né? Assim, ela chega e eu tô assim por causa que morreu alguém, a empresa faliu, ou aquela expectativa que eu tinha não vai acontecer, uma frustração muito grande, né, uma sensação de impotência diante do ambiente. E aí nesse sentido e quando eu falo disso, eu lembro que no passado aconteceu não sei o que e hoje eu não vou conseguir de novo, porque isso tem a ver com as minhas questões. Então, o lado, digamos assim, interessante dos processos depressivos é que ele traz uma autoconsciência muito grande, né? Mas aí o papel do psicoterapeuta, do medicamento, às vezes, da medicação, ser um apoio, mas principalmente falando da linguagem na psicoterapia, para que ela tome posse dela mesma, ao invés de ser um instrumento dessa dessensibilização. Ou seja, ressensibilizar ela com o sentido próprio ali do modo de ser dela, né? A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão pode ser considerada um mal do século e que há estimativas de que 300 mil pessoas que sofram dessa doença, dessa enfermidade. A depressão, ela tem cura? Então, quando a gente fala em cura, na cultura contemporânea, geralmente, pegando principalmente o conceito da medicina moderna, ela está ligada mais a uma ideia de remoção do sintoma, né? De remover aquilo. Isso é um conceito de cura moderno, né? Se a gente for ver no âmbito da psicoterapia, a cura ela está muito mais próxima de fazer a pessoa se tornar o que ela é. Então não significa necessariamente a remoção, né, da narrativa do sofrimento ou do sintoma em si, mas principalmente de ela tomar posse disso na perspectiva de que é ela e mais a história do sofrimento que ela passou. Ela se integrar e é que nem quando dizem, por exemplo, eu sempre faço essa associação do queijo mineiro, que é um queijo curado, que eles falam, né? Quer dizer, deixar a pessoa tomar as formas dela mesma, voltar a acontecer, né? Então a cura, no sentido da psicoterapia,
ela está mais relacionada a isso, a um estado de equilíbrio, de ponto de equilíbrio, que eventualmente catástrofes existem, né? Por exemplo, situações, você pega aqui no Rio Grande do Sul, qualquer pessoa que é de Santa Maria, por exemplo, né? Vai falar para você, né? A Santa Maria nunca mais foi a mesma depois da Boate Kiss. Quer dizer, então um coletivo que ingressa num processo depressivo devido a uma tragédia, uma catástrofe, né? Uma sensação de impotência jurídica, que foi o caso também. Então tudo isso já é indícios de que a gente não tem o controle de tudo e eventualmente a gente esses processos ansiogênicos, depressivos, né, pânicos, eles atingem, né? As fobias acompanham muito também a depressão nesse sentido, né? Sujeitos que têm uma atitude fóbica de dessensibilizar o contato dele com o conflito no mundo. Então, tem esse caráter, né? E como ela é compulsiva, também é importante falar que há uma associação entre as compulsões também, né? Alcoolismo, tudo isso já se vincula nesse núcleo de sofrimento que a pessoa está precisando de ajuda na maioria das vezes, né? E a partir do momento que a pessoa ela se aceita, se autodeclara, digamos Isso. assim, depressiva, quais os métodos corretos que ela deve buscar para tratar isso? Uhum. Então, vai da escolha dela, né? Assim, como eu falei antes, existem muitos caminhos, seja pela a cura pela palavra, o tratamento pela palavra, pelo ter consciência do inconsciente, né? Enfocar nos ajustamentos criativos dessa pessoa, naquilo que ela desconhece dela mesma, e talvez até a força que ela tenha e que está em algum lugar, né? Ou através do apoio do medicamento, também às vezes é muito necessário, dependendo, às vezes não é, às vezes só a psicoterapia já tem a sua potência, a sua força de autoconhecimento e amadurecimento nesse sentido, então não tem um caminho muito certo, assim, mas a saúde emocional hoje, ela evoluiu a ponto de saber que existem essas diversas possibilidades para entrar em contato com, com si mesmo, né? E, enfim, o acompanhar uma pessoa, né, sempre envolve também já um ato de cuidado. Para quem é de fora, por exemplo, eu tenho um amigo que está com depressão. O que que eu posso fazer? O que que alguma pessoa pode fazer para um amigo, para um familiar que tem depressão e quer dar um apoio para quem precisa? Uhum, uhum. Então, você falou em apoio, e apoio é a palavra certa, né? Tipo assim, quando a gente pega, por exemplo, o apoio do ambiente se torna necessário nos processos depressivos, porque como ela tem baixa consciência externa, quem está em volta muitas vezes é esse apoio. É importante falar assim que fazer coisas para essa pessoa, por exemplo, você fazer coisas para esse amigo que está em processos depressivos, não significa fazer coisas que ele eventualmente pode fazer, né? Mas fazer coisas também inclui você verificar com ele se você está aparecendo no mundo dele. Tipo, eu estou aqui, se você precisar. Pegar na mão dessa pessoa já é fazer alguma coisa, né? Porque como ela tem baixa consciência externa, pouquíssimas pessoas aparecem e às vezes o desaparecimento de si mesma e do outro está acontecendo ali. Então o outro se posicionar enquanto diferença, enquanto alguém que diz assim, eu estou aqui se você precisar, estou vendo que você está assim, faz sentido isso que eu estou falando, né? Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia equivocada de que assim, a pessoa ainda, essa ideia é muito primitiva, né? Tipo, de que a pessoa escolheu estar triste, não, porque se eu consigo, o outro consegue, reaja, né? A família chega e reaja. Então essa ideia, ela é muito perigosa, porque aquela pessoa não está mais em condições de reagir na maioria das vezes, né? E aí não tem levar para instituições, né? Ou, enfim, que vão curar essa pessoa, entre aspas, né? Enfim, isso tudo
precisa ser esclarecido, né, assim, também. É preciso, esse diálogo que a gente está fazendo aqui, por exemplo, com a depressão, acho que tem essa proposta, né, assim, de perceber como que ela se dá. Porque as pessoas não entendem muitas vezes como que é, né, a gente só vê por fora, assim. E até tem hoje a chamada também, assim, popularmente, teoria popular, assim, de depressão feliz, né, que a pessoa quer feliz, mas no fundo vive processos extremamente depressivos agudos. E suicídio, inclusive, porque como tem essa dessensibilização, né, a depressão reduz você a ser ninguém. E é isso, assim, tentando responder especificamente a tua questão, seria firmar-se enquanto outro presente no mundo dessa pessoa, né, e ela no tempo dela talvez até possa usar isso no sentido positivo de apoio, né, não necessariamente fazer coisas por ela, mas ser um apoio de relação. E quais poderiam ser as consequências, digamos assim, de quem tem depressão e não busca um tratamento, não busca uma ajuda, não busca um auxílio? Então, em relação ao suicídio, né? Em relação ao suicídio. Quer dizer, como ela tem esse processo gradativo e estressante de você não conseguir entrar em contato com si mesmo, né? Você vai no espelho, a pessoa vai no espelho e ela não reconhece mais ela, né? Ela deixa de escovar os dentes, ela deixa de tomar banho, ela não tem vontade mais de fazer o que ela gosta, ela não dá, quer dizer, a apropriação do próprio corpo, a conquista do próprio corpo entra como algo essencial, se a gente for ver, nos processos depressivos, que também precisa ser levado em consideração, né? Então, as consequências, a perda de si mesmo, né, no sentido de que não é que ela escolheu, mas os processos depressivos estão aí despersonalizando e ela precisa ter uma reação, ela precisa reagir nesse sentido de ajuda, de profissional, de buscar um terapeuta, um psiquiatra, um ponto de apoio, né, que dê sustentação para que ela possa voltar a funcionar com mobilidade no campo que ela está. Essa é que é a questão, né? Que ela possa se conectar com a temporalidade presente, do agora para o depois, né? E isso já é, digamos, o desvio para a rota dessa dessensibilização total que acaba conduzindo ao suicídio, né? A gente sabe, por exemplo, que no século passado, a depressão econômica, no início, assim, século XX, século passado, décadas de 20, 30, depressão econômica, esse termo depressão está altamente relacionado com o que a gente usa no sentido psicológico também, né? As pessoas que se suicidaram com a crise econômica, ou seja, quando você é reduzido a ser ninguém, né? A censura, um ditador na presidência que reduz todo mundo a ser ninguém, apenas um número, né? Tira o lado qualitativo. Então, ambientes de censura, de aniquilamento, né? Sem gramáticas de reconhecimento. Então, essa é uma questão que envolve também a depressão coletiva, já vamos falar assim, né? Mas que está ligada a sempre, ou a gente se ressensibiliza, procurando apoio, sendo necessário, né? Ou no caso, esse processo compulsivo de despersonalização reduz você a ser ninguém. E aí, a própria questão do suicídio, né? E é importante, eu acho, que ressaltar no vídeo que para quem esteja precisando de um auxílio, para quem esteja precisando desabafar, para quem esteja precisando conversar, existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente gratuito. Só ligar 188, sempre vai haver um voluntário para lhe atender e que você possa conversar. Bom, Ricardo, existe diferenças da depressão nas fases, digamos assim, nas etapas da vida, na fase infantil, na fase adulta e na fase idosa? Uhum, uhum. O que a gente observa é o seguinte, né? A criança, ela está muito mais vulnerável, porque ela é atingida diante de vários ângulos, né? Então, essa criança, ela é atingida no ângulo de, por exemplo, não corresponder à expectativa do ego ideal, né? Quer dizer, do idealismo que os pais querem naquela criança.
Então essa criança entra num processo depressivo porque ela tem que fazer um esforço, né, imenso, tremendo, para corresponder à expectativa da instituição familiar de casa ou da instituição escolar também, né? A depressão na escola ela é muito forte também nesse sentido, seja para professores, né, quanto para alunos. Ela, todos ali estão no ambiente de ter que corresponder o programa, né? E isso tira qualquer possibilidade de um estar à vontade sendo ela mesma. Não, ela tem que corresponder. Tá? Então, e essa linguagem, né, de censura, assim, ela querendo ou não, ela é uma limitação importante para nós compreendermos a importância de lidar com a frustração em si mesma, mas no fundo ninguém gosta de ser frustrado, né? Então, assim, a criança, ela quer porque quer, né? Então ela não tem ainda esses parâmetros de civilidade, digamos, que o processo educativo e tal, ele propõe, convívio da criança na escola, né? Mas você veja assim, por exemplo, existe um índice de suicídio entre crianças, né? Isso é algo importante ser falado também. Existem comportamentos de risco, né, que a criança se expõe, até provocando acidentes, né? Quer dizer, a criança que tem o estresse também, porque como eu estava falando, não é só essa tristeza que pode ser maquiada com felicidade, é o estresse também que acompanha. Então, a criança que vive um estresse intenso, que ela não reconhece mais ela muito bem, e aí ela, né, é que nem, por exemplo, com os pets também, os animais domésticos em casa, né? O dono que quer que o cachorro, que o gato, que o pet corresponda à expectativa do dono, né? E o animal domesticado entra num processo de depressão também, que ele não fazer um esforço e tal, contra o instinto dele, né? Então, a própria neurotização do animal, né? Tudo isso também, a criança, né? Tanto que hoje existe esse conceito de famílias multiespécies, né? E eu estou falando da criança e do animal junto, no sentido, né, de que essa domesticação do outro, ela sempre tem que colocar fronteiras de civilização, mas também dar espaço para o outro acontecer, né? Para não ter o aniquilamento do outro. Essa seria, assim, acho que o que gira em torno da questão da criança. Do adulto, o que eu observo no consultório, na prática, é que a solidão da individualidade emergiu muito mais essa demanda, a emergência de processos depressivos se dá pela solidão, pelo desaparecimento do outro, na individualidade. Esse eu acho que é o traço depressivo que acompanha os adultos em geral, né? E a dificuldade, por exemplo, a criança, né, também em relação ao luto, né, viver o luto, como é que você vai explicar para uma criança que uma pessoa morre, né? Quer dizer, se nascer já é difícil, imagina morrer, né? Então, essas questões, assim, toda da existência, elas estão em jogo, né? A nossa existência está em jogo, e você passar isso, educar a criança que existe esses fenômenos, né? Na fenomenologia do existir, da existência, a morte, a frustração, a perda estão presentes, né? E o adulto, ele também tem que ter essa clareza, né? Para ter esse amadurecimento, assim, para inclusive aceitar a própria morte, né? Que também tem a ver com a questão do idoso, né? Então, o idoso também está num contexto bem vulnerável no aspecto digamos, do abandono em si mesmo, né? Qual que é o lugar que a nossa sociedade reserva à pessoa idosa? Né, assim, é muito pouco, assim, no sentido de acontecer, de que, né, hoje se faz muito apelo ao jovem, né, tudo é remetido a isso. Então você não pode mais envelhecer como alguém que envelhece, você tem que envelhecer jovem, você tem que envelhecer musculoso, saudável, né? Você não pode ter impotência sexual, você não pode ter dores na coluna.
Então, todas esses não pode ser, né, quer dizer, desencadeia processos de frustração, processos depressivos, que o envelhecimento muitas vezes é você envelhecer velho, né, você envelhecer com dores na coluna, você ter dificuldades, obstáculos, questões da saúde que precisam ser resolvidas, incluindo a aceitação da própria finitude, né, da própria morte, que é um tema também importante, né? E para finalizar, para quem possa estar nos assistindo e que esteja iniciando talvez um processo de depressão, ou que não tem certeza, ou que tem certeza, mas não aceita muito isso, o que você teria a dizer para essa pessoa? Então, que se ela não se reconhece mais, se ela está numa dificuldade de conexão com o mundo externo, todos esses elementos que eu estava falando, né, se esse diálogo aqui faz sentido, ela compreenda que isso tem nome, isso é um processo depressivo, né, primeiro ponto. Porque não é só a teoria popular do eu acho, hoje eu tô meio neurótico, hoje eu tô meio deprê, hoje eu não sei, né, é uma coisa, então, que você precisa ter o olhar do profissional, do psicólogo, do psiquiatra, ela precisa consultar e resolver as questões da existência, né, isso é uma questão de resolver, de topar, entrar em contato com esse conflito interno que ela tá, né, entre interior e exterior, assim. Então, busque ajuda, né? A gente falou do número do CVV, enfim, tudo isso aí é importante. Chegamos ao fim, passou rápido. Show. Deixamos aqui então, a gente quer fechar para nós? Pode ser. A gente vai fazer outros vídeos para vocês, a gente está com esse plano. Se você tem alguma sugestão, pode encaminhar para a gente nos comentários, nas nossas redes sociais. Ricardo vai deixar as redes da gente disponíveis também para isso. Isso aí. Então tá, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.